Muito embora a gente tenha dito que o advogado tem direito a acesso aos autos, mesmo que esteja em investigação, esteja concluso com a autoridade, nós temos algumas restrições em relação a esse direito. Em relação a processos que estejam em segredo de justiça, por exemplo, o advogado deve apresentar procuração para que tenha acesso a esses autos. O advogado que não tenha procuração no processo não tem direito à retirada ou vista fora de secretaria de processos que estejam sob segredo de justiça. Além da restrição referente à retirada dos autos quando o processo estiver em segredo de justiça, nós temos uma outra restrição referente aos autos que possuem documentos originais de difícil restauração ou quando ocorrer alguma circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou requerimento da parte interessada. Bom, nessa questão, havendo no processo documentos de difícil restauração, é impedido o acesso ao advogado que não tenha procuração aos autos, exatamente porque ele não é parte interessada formalmente falando. Assim que ele juntar procuração no processo, ele vai ter acesso perfeito aos autos sem nenhum problema. Nesse caso, a autoridade deve motivar a sua decisão informando a circunstância relevante, por exemplo, uma diligência que esteja sendo aguardada para que abra prazo para alguma das partes e, nesse caso, justifique a permanência do processo em secretaria. Por fim, a última restrição à retirada dos autos de vista fora de secretaria pelo advogado, ainda que ele tenha procuração nos autos e seja advogado naquele processo, é quando ele deixa de devolver aquele processo no prazo legal estabelecido. E nesse caso, essa restrição ela é uma punição pelo fato de ele ter deixado de devolver o processo dentro do prazo legal, e aí o juiz, de forma motivada, dará uma decisão suspendendo o acesso ao advogado de vista e retirada fora de secretaria do processo. Bom, nesse aspecto, o advogado ainda tem a oportunidade de fazer um pedido de reconsideração, talvez justificando a razão pela qual ele atrasou a devolução do processo, e aí restabelecendo, se o juiz entender por bem, o seu direito de acesso aos autos. Quanto à imunidade profissional, o texto do Estatuto da OAB nos diz o seguinte: o advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria e difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Veja bem, o advogado ele pode externar praticar a sua retórica, seus argumentos de uma forma bem tranquila no processo, adjetivando situações, enfim, conforme o cliente lhe passe as informações. Agora, ele não pode externar sua opinião pessoal ou adjetivar excessivamente de maneira a denegrir, sem nenhuma finalidade processual, a imagem das pessoas ou partes envolvidas no processo. Nesse caso, esses excessos ocorridos podem ser punidos pela OAB e também podem ser responsabilizados civilmente e criminalmente, dependendo da intensidade e o contexto. Se o processo não tem necessidade nenhuma, no processo não há nenhuma necessidade de adjetivações ou de explorar situações específicas em relação às partes, o advogado não deve fazer isso. Como nós já vimos nos slides anteriores, o advogado ele pode ser preso em flagrante, porém, somente em caso de crime inafiançável e mediante a presença de um representante da OAB, obviamente, se o caso se tratar de crime relacionado ao exercício da atividade. Portanto, fica aqui somente para concluir o raciocínio a necessidade de que ele esteja no exercício da profissão e o crime seja inafiançável. Como nós vimos em relação à vista e retirada dos autos por parte do advogado, que constitui um direito dele, porém existem algumas restrições, a delimitação do acesso aos autos também pode acontecer em situações especiais. Em caso de investigações em andamento, a autoridade competente poderá delimitar o acesso ao advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda aqueles elementos ainda não documentados nos autos, quando houver o risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e da finalidade das diligências. Ou seja, se a autoridade
está realizando, por exemplo, um período de escutas telefônicas de 15 dias. Se o advogado tiver acesso a essas informações, obviamente o seu cliente deixará de falar ao telefone ou de passar informações de forma natural, como faria se não soubesse que a diligência estaria em andamento. Portanto, isso trata-se de uma limitação do acesso ao advogado, de um direito do advogado, sim, porém com uma finalidade específica. E uma vez documentado toda a prova produzida nos autos, elas não podem mais ser retiradas, como nós também já vimos em outra oportunidade. Então, nesse caso, fica aí uma delimitação do acesso do advogado aos autos do processo, caso ocorra essa situação. Muito embora a autoridade possa delimitar esse acesso aos autos, ao advogado, uma coisa muito importante deve ficar bem clara. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, que se referem especificamente ao acesso aos autos por parte do advogado, o fornecimento incompleto dos autos ou fornecimento dos autos em que houve retirada de peças que já tenham sido incluídas no caderno investigativo implicará em responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do representante que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Pois bem, nesse caso, se a autoridade eventualmente fornecer os autos ao advogado, que ele tem direito, como nós vimos anteriormente, de forma incompleta, ou retirar peças já incluídas, já tiverem sido anexadas ao caderno investigativo, isso pode implicar em responsabilização criminal e funcional dessa autoridade. Exatamente essa norma veio para poder garantir que quando o advogado tiver acesso aos autos, sejam uns autos completos, que não haja nenhum tipo de cerceamento de defesa ou de dificuldade de acesso a ele, e essa finalidade deve ficar clara, até mesmo para que haja responsabilização da autoridade, deve ficar claro que a finalidade dessa retirada do fornecimento incompleto não se deu por uma situação culposa, enfim, uma situação que pode acontecer no dia a dia, mas com a finalidade, deve ficar provada a finalidade de prejudicar o exercício de defesa do advogado. Bom, agora nós vamos falar especificamente dos direitos da advogada, né? Até agora nós vimos falando de direitos que eram tanto de advogados quanto de advogadas. Nesse caso agora nós passamos especialmente para tratar de direitos que foram conferidos de forma específica para a mulher advogada. O primeiro deles é quanto à questão da gestante, que agora passa a ter, com o artigo 7º-B, né, inserido na nossa legislação, da Lei 8.906, inseriu que a gestante tem direito à entrada nos tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, por questões até aparentemente óbvias, para que não haja nenhum tipo de interferência na gestação, na utilização desses aparelhos. Da mesma forma, as advogadas agora passam a ter direito à vaga em garagens nos fóruns dos tribunais, o que está sendo providenciado agora para cumprimento nas próximas instalações e nas instalações antigas, sendo feitas adequações de maneira a atender esse novo direito, que de fato é uma inovação, considerando que a advogada gestante ela deve evitar ter que deslocar aí por longos trechos, desde um estacionamento distante até o local onde ela deve exercer a advocacia. Nesse caso aí, é um direito bastante interessante e moderno que vem sido conferido às advogadas. Em relação às advogadas que estejam amamentando ou que tenham adotado uma criança ou que tenham dado à luz a uma criança, foi conferido agora a elas o direito a acesso à creche onde houver, né, nas proximidades do fórum, ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. O que está sendo feito normalmente nos fóruns é a disponibilização de fraldários para que possam ser trocadas fraldas, para que possa ser feita a amamentação dos bebês, né, no caso das advogadas que permaneçam na sua atividade, continuem advogando, porém com essas necessidades especiais de atendimento ao bebê. Outro direito interessante conferido à gestante, à lactante, à adotante e à advogada que eventualmente der à luz é a preferência na ordem das sustentações orais
e também nas audiências a serem realizadas a cada dia, mediante a comprovação dessa condição. Então, mais uma inovação bastante interessante e já buscando tendências modernas para adequações, garantindo que a mulher possa ocupar o seu espaço, independentemente que a gravidez não venha a ser um obstáculo ao exercício da advocacia. Outro direito bastante interessante e recém-inserido na nossa legislação do Estatuto da OAB, no artigo 7º-B, é o direito de suspensão dos prazos processuais às advogadas adotantes ou que vierem a dar à luz. Esse direito ele deve ser exercido, ele na verdade pode ser exercido pelas advogadas se elas comprovarem serem as únicas patronas daquela causa, ou seja, é a única advogada daquele cliente, né? Não, se ela trabalhar em um escritório com vários advogados, esse direito ela não poderá exercitar. E também ela precisa comprovar a notificação de seu cliente de que ela está pleiteando a suspensão dos prazos, considerando que o direito do cliente é que vai ser interrompido, o processo dele é que vai ser interrompido pelo prazo de 30 dias, né, conforme a legislação autoriza. E para entender melhor quais são os prazos especificamente, vamos dividir aqui os direitos que foram recentemente conferidos à mulher advogada. Primeiro deles, em relação às gestantes, o direito da gestante se estende enquanto perdurar o estado gravídico. Das lactantes, enquanto perdurar a amamentação. E a adotante ou a advogada que vier a dar à luz, em relação ao direito a um local para atender as necessidades do bebê e o direito de preferência nas sustentações orais e audiências, ele é conferido por 120 dias a partir da data da adoção ou do parto. E a adotante ou a advogada que der à luz, quanto ao direito de suspensão dos prazos processuais, como nós já dissemos anteriormente, o prazo é de 30 dias a contar da adoção ou do parto. Lembrando que ela deve ser a única patrona da causa e deve também comprovar a notificação por escrito de seu cliente.